Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No Salmos número 84, nós lemos assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Este salmo é um salmo que tem uma relação muito forte com uma circunstância entre pai e filhos. Aqui ele fala sobre o pardal, sobre a andorinha, encontrar nos átrios do Senhor o lugar para poder cobiçar, para poder guardar, proteger e dar ninho para os seus filhos. Aqui ele diz para os seus filhotes. Então, e diz que ele encontrou aí também, nos altares do Senhor, o Senhor dos exércitos. Aquele que, ao estar na sua presença, ele pode ser livrado, ele pode ser curado, ele pode ser restaurado, ele pode ser restituído, ele pode ser provisto. Diz que ele não negaria favor ou bem nenhum, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Este é o nosso Deus. E ele começa o salmo dizendo: quão amáveis são, ó Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Este salmo é um salmo escrito por o filho de alguém que não teve o cuidado de valorizar, estar nos átrios do Senhor e ser encarregado dos átrios do Senhor. Ele estava como responsável do serviço nos átrios do Senhor, porém ele anelava o sacerdócio. Corá. Este é um dos salmos escrito por um dos filhos de Corá. E Corá, o homem que se rebelou, se levantou contra a autoridade que Deus havia entregado a Moisés,
contra o sacerdócio que Deus havia estabelecido sobre a vida de Arão e seguiria pelas suas gerações, e se levantam para questionar e para dizer a Moisés: quem colocou vocês como príncipes sobre as nossas vidas? Quem fez de vocês mais santos, melhores que nós? E quantas vezes encontramos situações assim dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro da sociedade, onde muitas vezes eu ocupo um cargo e estou encarregada de uma função, mas de alguma forma eu estou pretendendo ou desejando ou cobiçando o lugar de outra pessoa. Corá passou por isso e, infelizmente, o juízo de Deus veio sobre a sua vida e diz a Bíblia que a terra abriu a sua boca, tragou a ele, a sua família, assim como a família e Datã e Abirão, que estavam com ele, e também suas famílias e seus bens, seus filhos foram tragados pela terra, vivos, e a terra voltou a fechar sobre eles. Porém, em Números, no versículo 11 do capítulo 26, diz que os filhos de Corá não morreram. Então, nós comentávamos, inclusive no vídeo anterior, que não sabemos como, porque não relata a Bíblia se eles em verdade ficaram na tenda da congregação e não foram até a tenda do seu pai, ou se eles, quando Moisés alertou ao povo e pediu que se afastassem da tenda desses 3 rebeldes, porque eles seriam consumidos pela sua rebelião, os filhos de Corá escaparam e saíram da tenda do pai e se afastaram do pai e da mãe naquele momento, e se tivessem outros irmãos. O caso é que eles não morreram naquele dia. E se imagina, porque eu digo que o nosso Deus é este Deus de restituição, de restauração, de cura, de provisão, de proteção. Ele fala inúmeras vezes: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Diz que Deus é o lugar da sua habitação e que a sua alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O lugar que o pai dele, Corá, havia desprezado, havia dito ou estabeleceu diante de Moisés que era muito inferior estar nos átrios quando o sacerdote ministrava no lugar santo, o sumo sacerdote no lugar santíssimo, e ele questionou esta organização que Deus havia estabelecido para o seu tabernáculo. Mas aqui nós encontramos o filho deste homem suspirando, anelando estar neste lugar. O que nos mostra que não é tanto a função que você ocupe na casa do Senhor o que fará com que você conheça a presença do Senhor. Não é a função e o cargo aonde você desempenha o seu chamado o que determinará o nível de intimidade e de sentimento e de presença de Deus que você vai usufruir. Isto só depende da decisão do seu coração. Isto somente dependerá do seu nível de relacionamento com Ele. E aqui você encontra que este homem relacionava este relacionamento com Deus a um relacionamento de pai e filho. Ele fala do pardal, ele fala da andorinha, ele fala de que encontraram um lugar para fazer o seu ninho de forma segura, que os seus filhotes estariam seguros, e ele de igual forma diz: e eu, os teus altares. Por que ele podia fazer menção com tanta propriedade, com tanta autoridade desta situação, de estar feliz, contente, se sentir bem-aventurado, porque podia estar trabalhando nos átrios diante do altar, o altar de bronze, para agradar a Deus, e para servir ao Senhor.
porque ele não dependia do nível de status ou autoridade que ele pudesse ter sobre outras pessoas, ele somente dependia de um relacionamento de intimidade com o Senhor, de forma que ele se sentia protegido, provisto, animado para poder seguir adiante. Como explicávamos, ele era um homem com autoridade também para falar sobre, aí como diz, num vale árido, vale de lágrimas, de haver visto o seu pai ter sido julgado, condenado e destruído pelo próprio Deus por causa da sua rebelião. E ele passando por esta dor, seguramente vivendo até mesmo humilhação, rejeição de muitos, porque agora ele era o descendente de Levi que deveria levar o cargo adiante, levar o trabalho levítico no tabernáculo adiante, porém existia esta mancha, este sinal que ficou como memória para todos israelitas, quando Deus ordena que os incensários deles fossem derretidos e feitos lâminas de bronze, e isto deveria ser colocado neste altar de bronze que queimavam as ofertas, para que todos vissem e falassem: o que é essa marca, o que é esse risco aí, o que é essas lâminas aí colocadas por cima? São os 250 líderes, príncipes, homens de renome deste país, desta nação, que seguiram a um rebelde e que fizeram uma revolta em contra da ordem estabelecida por Deus. E aí está para sinal, para que saibam que devem cumprir os mandados e os comandos de Deus e estar debaixo desta autoridade de Deus. E que isto fará com que as coisas funcionem como devem funcionar. E que, assim como ele diz aqui, o átrio possa ser este lugar de proteção, de paz, de intimidade com Deus, de presença do Senhor na sua vida, para que você possa encontrar aí este descanso, este alento, este consolo, este ânimo. Ele restituiu o lugar destes levitas. Estes homens, filhos de Corá, escrevem 11 salmos na Bíblia. Este é um deles. E aí, como vocês veem, ele está falando ou narrando da parte da experiência de vida que ele tinha. Mas ele termina o salmo dizendo a situação que ele se encontrava agora. Tudo aquilo que ele havia passado, todos aqueles males, toda aquela tristeza, aquelas perdas, o luto que ele havia vivido da sua própria família, a destituição de uma posição de serviço no templo, no tabernáculo, agora ele podia estar sendo restituído e levantado por Deus mesmo, e que o mesmo Deus seria o seu pai, seria o seu protetor, seria o seu provedor. Ele diz aí: vão indo de força em força, o versículo 7. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E aí ele diz algo: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Uma vez mais, ele fazendo a distinção dele, do coração dele, de como ele entendia que era importante servir a Deus antes que a homens, como era importante ser obediente a Deus, mesmo tendo o seu próprio pai perverso e rebelde. E aqui está, como aconteceu naquele momento, os que estavam aí diante da tenda destes que estavam em rebeldia, a sua mulher, os seus filhos, as pessoas que estavam aí foram
estragados. E os que estiveram longe foram livrados. E ele diz que ele preferiu estar nas portas da tenda da casa do Senhor, na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas de perversidade. E porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. E ele conclui o salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E a pergunta é: em quem você tem colocado a sua confiança? No seu pai terrenal, na sua mãe, nos seus irmãos, talvez na liderança de uma igreja, nas suas forças, nos seus conhecimentos humanos, nas suas aquisições financeiras, nos seus bens, onde está colocada a sua confiança. Isso é algo que necessitamos saber. Por quê? Porque se eu não tenho colocado a minha confiança neste Deus, se eu não me deleito em estar nesta casa, se eu não busco nele o descanso, a restituição, o refrigério, a fortaleza, este dia mau, este vale árido, pode ser o meu fim. Mas se eu aprendo a descansar nos seus átrios, a estar satisfeita em sua casa, a ter nele a minha confiança, a poder sentir a sua presença de forma poderosa e sobrenatural, me guardando, me protegendo, me dirigindo e me provendo, de seguro, ainda que vivamos vales áridos com lágrimas, teremos a restituição e nos transformaremos, como ele diz aí, em mananciais, porque ainda aquilo que sim nos trouxe tristeza, lutas, provas, dificuldades, nos leva a lugares ainda mais altos com o Senhor, nos leva a ainda mais intimidade com Ele, nos faz buscá-lo ainda mais e depender ainda mais dEle. Que Deus possa dar a você nesta semana do Dia dos Pais este consolo. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento como família, com o seu pai, ou você mesmo como pai de filhos que pode ter já. Mas este salmo e esta história deste pai com estes filhos nos pode ajudar muito a entendermos que ainda que existam maus exemplos, ainda que existam dificuldades, rompimentos, luto, existe um que nunca vai morrer e que sempre estará disponível para abrir as portas da sua casa e nos receber como filhos amados que somos. Que Deus possa dar a você este consolo e que este seja um tempo de descansar em Deus Pai, aquele que mostra tudo o que Ele faz aos seus filhos e que está preparando um lugar especial especificamente para cada um de nós, seus filhos. Ele não nos deixou órfãos e não nos deixará. Ele virá por nós e nos levará à nossa casa celestial. Até lá, que tenhamos esta fé e, assim como ele disse, confiemos nele e haverá alegria, haverá regozijo, haverá paz e haverá esta condição até de transformarmos as lágrimas em mananciais. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.